Tem uma cápsula e nós vamos falar agora da aliança do Comando Vermelho com o PCC, né? Eu acho impressionante a naturalidade que o pessoal fala desse assunto, porque isso aqui é uma coisa que pode ser catastrófica no final das contas. Pode ser a criação de um estado paralelo aqui dentro do Brasil de forma muito violenta em muitos lugares. Vamos entender o que é isso? Comando Vermelho, vocês sabem, é uma instituição milenar aqui do Rio de Janeiro, milenar eu tô brincando, né? Que já tem há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, desde a época da ditadura militar, né? O Comando Vermelho surgiu justamente do encontro dos traficantes aqui no Rio de Janeiro com os revolucionários guerrilheiros comunistas. O vermelho de Comando Vermelho é de comunismo mesmo, e o PCC lá de São Paulo é uma organização diferente, é uma organização também focada no tráfico de drogas e coisa e tal, mas que tem uma ligação menor com esse tipo de coisa ideológico. De qualquer forma, ambos têm ligação com a esquerda no Brasil, cada vez mais forte, e agora estariam fazendo uma aliança. Eles competem, né? Tem muitas brigas entre Comando Vermelho e PCC, e agora estariam propondo uma trégua. O problema dessa trégua, meu amigo, é o que pode levar isso daí mais adiante. Essa notícia foi sugerida por Taxista que Dormiu e Impediu o Golpe, Chico Picadinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem passado aqui em vários jornais aqui o pessoal falando que aliança entre CV e PCC, né? O que seria isso? Qual que seria a negociação, né? Bom, são as duas principais facções criminosas do Brasil, tá? Tanto o Comando Vermelho quanto o primeiro comando da capital estariam negociando uma trégua entre os blocos Tudo 2 e Tudo 3. O que isso quer dizer, eu não sei, mas eu imagino que seja algum sinal que eles usam lá, né? Conforme apontam rumores que circulam desde o ano passado. O objetivo da aliança seria a flexibilização das regras do sistema penitenciário federal. Ou seja, o que eles querem fazer? Eles querem diminuir os assaltos, diminuir a violência durante um tempo para exigir do governo Lula, olha só, é quase um acordo com o governo Lula, para exigir do governo Lula que tire os líderes dos presídios de segurança máxima, porque hoje é o chamado regime diferenciado, né, regime de detenção diferenciado. É um regime que ficam sujeitos os líderes dessas facções, em que eles têm menos visitas íntimas, têm menos visitas de familiares, têm menos tempo de sol e coisa e tal. Então quem está no RDD, que é o regime de detenção diferenciado, esse pessoal não gosta. E aí o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo negociar com o governo Lula. Olha só, a gente dá uma diminuída no crime, nós dois, tanto o CV quanto o PCC, e aí você tira os líderes desse regime diferenciado, né? Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que depois que isso for atendido, o que vai acontecer daí para frente, né? Para pensar. Você vai ter as duas grandes facções criminosas do Brasil agora com um acordo entre elas, que elas estão, agora a gente está amigo aqui, a gente está juntinho aqui, a gente pode fazer coisas, empreendimentos em conjunto, né? O pessoal chegou a falar aqui que o PCC poderia ganhar muito da experiência de combate urbano do Comando Vermelho, que o Comando Vermelho tem muita experiência em combate urbano, porque aqui no Rio de Janeiro você tem, além do Comando Vermelho, que é a principal, você tem o terceiro comando, né, o terceiro comando puro, que é outra facção que também briga muito aqui, e tem as milícias, né, que é uma outra facção também que domina um monte de coisa aqui no Rio de Janeiro. E realmente aqui tem combate urbano o tempo todo, né? Recentemente a gente fez a notícia, né, que o Comando Vermelho tomou a Muzema da milícia. É briga, é isso mesmo, é igual na Israel e Palestina, é igual Rússia e Ucrânia, aquilo é mesmo. Uma escala menor, com armas menores, mas basicamente a mesma coisa. Muita gente ferida, muita gente morta. Um absurdo que a polícia se tornou totalmente incapaz de prevenir. Imagina essas duas facções andando juntas, né? Você teria o poder econômico do PCC, a experiência de guerrilha do Comando Vermelho, a experiência de novo, essa experiência de guerrilha do Comando Vermelho surgiu lá atrás, surgiu justamente ali no presídio de Ilha Grande, na época dos militares. Os militares mandaram esses guerrilheiros do Araguaia, esse pessoal da esquerda que queria fazer terrorismo aqui no Brasil, foi todo mundo mandado para Ilha Grande. E ali também estavam presos os líderes do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Na época, o tráfico de drogas já existia no Rio de Janeiro, mas o pessoal não tinha essa experiência toda com armamento e coisa e tal, né? Era basicamente uma venda, só vendiam as drogas, né? Aí, nesse encontro do pessoal que surgiu o Comando Vermelho, né? A junção dos terroristas que aprenderam em Cuba, aprenderam na União Soviética, né, como manipular armas, como fazer operações de guerra e coisa e tal. E do outro lado,
você tinha o pessoal do tráfico de drogas no Rio de Janeiro que tinha dinheiro. O tráfico de drogas sempre deu dinheiro, né? Sempre foi uma atividade muito lucrativa. Então você juntou dois interesses diferentes aí. De um lado o pessoal com know-how de guerrilha e outro lado o pessoal com dinheiro para fazer guerrilha. Então essa coisa toda aqui é extremamente preocupante no final das contas. Essa briga, ou essa união entre o Comando Vermelho e o PCC pode realmente gerar uma preocupação muito grande, né? Aqui, ó. Hoje as facções criminosas no Brasil, por exemplo, o Comando Vermelho, nasceram no presídio de Ilha Grande em 79, junto com os presos políticos. Eles começaram a pensar de uma forma diferente, criaram o Comando Vermelho, que teve um de seus criadores, o Rogério Lengruber, e o que aconteceu? Eles foram se organizando, ou seja, foi justamente a mistura dos traficantes com os esquerdistas, né? E aqui ele fala aqui, ó, o Presídio Federal abriga detentos de um grau elevado de periculosidade, então existem outras regras, não há visita íntima, acesso a advogados é restrito, visita de familiares não acontecem com frequência, é o tal do RDD, o regime disciplinar diferenciado, o regime de detenção diferenciado, uma coisa assim. E, ou seja, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo diminuir o crime para o Lewandowski passar pano na cabeça deles e liberar esse pessoal do RDD. Olha a tragédia que isso vai acontecer mais adiante, né? A população vai ficar cada vez mais refém desse pessoal, porque, lógico, num primeiro momento vai ser melhor, vai diminuir o crime? Vai diminuir o crime. Mas aí depois, cara, depois que eles tiverem isso daqui, ó, tá dizendo aqui a parceria entre o PCC e o Comando Vermelho é preocupante, diz o procurador de São Paulo. Ele está explicando aqui que depois essas duas facções andando juntas, isso pode piorar muito a situação do crime mais adiante. Quando eles tiverem atingido o objetivo deles agora, que o Lewandowski passar o pano na cabeça deles, que o governo Lula passar o pano, porque o governo Lula é amigo, né? O governo Lula é essa turma mesmo toda aí, é junta do governo Lula. O TSE proibiu dizer que o Lula é apoiado pelo PCC, mas o PCC apoia sim o Lula. O PCC até recomendou voto em deputados do Lula. Então, aqui, ó, desde 2016 o PCC e o Comando Vermelho travam uma guerra brutal pelo controle das rotas de tráfico de drogas e hegemonia nos presídios estaduais, o que já resultou em massacres e disputas violentas por territórios em pelo menos 9 estados. Mas enquanto esse pessoal está brigando entre eles, eles têm menos poder de fogo contra o indivíduo, contra o cidadão comum que está aí na rua, né? No momento que eles não estão brigando mais entre eles, que eles chegarem num acordo e pararem de brigar entre eles, todo o poder de fogo que eles têm agora passa a ser direcionado contra eu, contra você, contra qualquer indivíduo aqui no Brasil. Aqui, ó. De acordo com Mariano, os tribunais superiores também devem colaborar com as ações para permitir que esses criminosos sejam presos pelas autoridades policiais. A chance do Brasil virar um narco-estado é enorme. E é esse o grande risco que a gente corre, né? O México, por exemplo, já tem largas áreas do território mexicano controladas por facções de tráfico de drogas. É muito maior que no Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro já tem pedaços também controlados, né? Já tem favelas e coisa e tal, e morros e comunidades que são controladas ou pela milícia, ou pelo tráfico, ou pelo Comando Vermelho, ou pelo Terceiro Comando. No México, são estados inteiros, cidades inteiras que estão dentro do controle de quadrilhas de traficantes, né? E aí, meu amigo, a situação é complicada. Você tem que pagar imposto para o governo mexicano e imposto para a quadrilha de traficantes também. Já pensou? É ter dois estados para alimentar, né? Ter duas facções violentas para alimentar. Não apenas o estado, mas também as quadrilhas de traficantes. É esse o caminho que corre o risco do Brasil entrar. A saída para isso é muito simples, é só liberar as drogas. Libera as drogas, acaba com o crime de tráfico de drogas, rapidamente essas quadrilhas todas perdem o financiamento, perdem a capacidade que elas têm hoje de ganhar dinheiro. Porque no final das contas, né, podendo ser negociado livremente no mercado, é muito mais óbvio, as pessoas vão preferir comprar em lojas credenciadas do que subir em morro, porque é sempre arriscado, é sempre chato. Então, automaticamente, essas quadrilhas todas vão perder o fator de financiamento. Elas vão enfraquecer imediatamente? É lógico que não. É lógico que vão continuar usando violência e coisa e tal durante um tempo. Mas a tendência é que elas jamais vão ter mais o lucro que elas têm hoje. E com isso, rapidamente elas acabam indo para a insignificância em muito pouco tempo, né? Enfim, vamos ver o que o governo vai fazer com isso daqui. Governo Lula, eu temo que seja o contrário, que entre na onda desses caras e permita realmente a retirada dos líderes do regime disciplinar diferenciado do RDD. Vamos ver o que vai acontecer aqui, é preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.